Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma collab especial aqui do Impacto na Encruzilhada, com 2 episódios focada no tema do desenvolvimento institucional. Aliás, tema este que a gente já tratou aqui no podcast em outras oportunidades. Mas dessa vez a gente tem uma collab especial. E por que especial, Fábio? Bom, primeiro porque essa série sobre desenvolvimento institucional conta com a parceria do Instituto ACP, isso mesmo, nosso parceiro aqui, cuja missão é potencializar o desenvolvimento institucional das OSCs brasileiras, das organizações da sociedade civil brasileiras. E eu agradeço demais ao apoio do IACP para viabilizar essa série. Bom, o segundo motivo é porque nos 2 episódios que compõem essa série eu recebi nada menos aqui do que o Domingos Armani, profissional que está completando só 30 anos de consultoria independente no Brasil e boa parte dela com a mão na massa no nosso tema aqui do desenvolvimento institucional. Bom, mas fique tranquila, amigo ouvinte, que a gente não repetiu aspectos que a gente já tinha abordado aqui. Você sabe, o Armani já esteve aqui conosco outras vezes. Bom, e nesse primeiro episódio da série, cujo título é Da Pré-História ao Presente do Desenvolvimento Institucional, a ideia é justamente a gente fazer um resgate histórico dessa agenda. A gente chamou de pré-história. Desde quando, em que momento da história do Brasil, dos aspectos organizacionais da sociedade civil, começa a se falar em desenvolvimento institucional? Qual a diferença do conceito de desenvolvimento institucional, desenvolvimento organizacional? Como é que essa agenda era chamada lá décadas atrás? Em que momento que ela passa a ser chamada como DI, né, que é o que a gente está chamando? Quais eram os atores que estavam alavancando esse tema no Brasil, fora do Brasil? E por aí vai, tá? Então, nesse primeiro episódio, a ideia é aprofundar esse contexto histórico e também os elementos de conceito, entender sobre qual DI a gente está falando. E a gente vai tocar esse episódio 1 até o tempo presente. O recorte que a gente escolheu é um pouco ali a pandemia. Então, até a pandemia tem bastante caldo aí para a gente tratar. E olha, eu vou te dizer, tá sensacional uma aula aqui sobre o tema. Bom, e se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador ou uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá no Apoia, esse link está na descrição e veja como contribuir. E eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Muito obrigado. Celebro também a parceria com o Prosas, que tem divulgado aí na sua newsletter semanal algum episódio aqui da casa. Valeu! Também aproveito para te convidar a conhecer a Baru Inovação Social, minha consultoria. Quer trocar uma ideia sobre parcerias, consultorias, é só falar com a gente. E claro, eu agradeço mais uma vez a parceria com o Instituto ACP, que viabilizou essa série especial, essa collab, com 2 episódios sobre DI. Muito, muito obrigado. E claro, antes da gente ir para o papo, agradecer ao Domingos Armani, sempre um parceiro aqui que está sempre conosco, trazendo reflexões de altíssimo nível. Então é isso. Esse é o episódio número 1. Na sequência deste, já virá o episódio 2, então bora lá, sem mais delongas, partiu pro episódio. Grande Armani, tudo bem? Seja super bem-vindo novamente aqui à casa, ao podcast, dessa vez para a gente falar de um tema inquietante que é desenvolvimento institucional. Então, essa é uma série de 2 episódios, a gente está começando o primeiro. Queria, antes da gente começar as perguntas, se apresenta para quem nos avisado e não conhece o Armani. Seja bem-vindo. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui de novo no Impacto na Encruzilhada. É um prazer grande. Isso é um serviço enorme que tu presta para o campo da sociedade civil organizada no Brasil. E escuto muitas vezes. Eu sou consultor independente, sou sediado aqui no Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vou comemorar 30 anos de consultoria agora, daqui 1 ano e meio praticamente. Então, estou preparando algumas coisas aí. No futuro virão à tona para comemorar 30 anos de consultoria independente no Brasil, sobretudo com esse foco no desenvolvimento institucional, fortalecimento institucional dos sujeitos, das organizações, movimentos coletivos que tentam movimentar esse país para aprofundar democracia, direitos, dignidade para todo mundo, né? Prazer estar aqui de novo. Super obrigado, Fábio. E também, para quem não sabe, o Armani é sofredor do Grêmio, certo?
Menino, esqueci disso. Sim, ainda mais agora que acabamos de ganhar um Grenal na casa do adversário. Maravilha. Sem dúvida, é uma vitória para celebrar. Armani, você já esteve por aqui conosco, links na descrição para quem quiser depois escutar. E a gente já explorou um pouco desse tema do desenvolvimento institucional, mas a ideia aqui é a gente aprofundar, ir além, né, nesse tema. E nesse primeiro episódio a gente vai um pouco, digamos assim, da pré-história do tema até o momento atual. Mas antes da gente fazer esse retrospecto histórico, queria que você trouxesse um pouco qual é a compreensão de desenvolvimento institucional que nos orienta aqui para quem está ouvindo, tentar encontrar um conceito para chamar de seu. Veja, desenvolvimento institucional tem muito a ver com a relação entre forma e conteúdo. São as respostas organizacionais, gerenciais, que nós nos damos, desenvolvemos, tendo em vista as necessidades de afirmar coisas coletivamente. Quando a gente se movimenta coletivamente na sociedade, a gente tem ideias, tem causas, tem propósitos, isso precisa ganhar alguma forma organizativa. O DI, o desenvolvimento institucional, responde a isso, a essas formas organizativas necessárias. Então, no sentido mais amplo, agora falando da sociedade civil organizada, de forma mais específica, a gente diz que DI é tudo aquilo que uma organização precisa fazer para realizar o mais plenamente possível a sua missão. Então, a missão é o grande norte, é o sentido de existência da organização. Tudo aquilo que ela precisa fazer, tanto do ponto de vista interno, de gestão da casa, de organizar a casa, de cuidar das suas capacidades internamente, e aquilo que ela tem que fazer para fora, em relação à sociedade, relacionamentos, posicionamentos públicos, comunicação, mobilização, tudo isso é desenvolvimento institucional. E o norte disso tudo é realizar o mais plenamente possível a sua missão. Isso do ponto de vista mais geral. Do ponto de vista mais específico, mais estrito, eu gosto da definição que diz que desenvolvimento institucional é a capacidade de uma organização de pensar sobre si e suas circunstâncias de forma permanente, e com isso identificando os desafios que ela tem em cada ciclo da sua trajetória. Isso é muito bacana, porque assim é pensar sobre si, as suas circunstâncias, seus contextos interno, externo, de mundo, de país, de comunidade, identificar quais são os desafios prioritários em cada momento da sua história e fortalecer suas potencialidades, sua capacidade de impactar o mundo. Então, isso é desenvolvimento institucional, essa é uma coisa muito reflexiva de autoconhecimento, autorreflexão, autopercepção dentro de um contexto determinado, onde o sujeito faz o melhor de si, buscando respostas que enfrentem as grandes questões que a sociedade está colocando para ele naquele momento. Gosto muito dessa definição. Só para a gente arrematar esse tema da definição, eu imagino, eu queria te ouvir em relação a isso, é um conceito que está em construção e, portanto, também em disputa. Tem algum conceito que está mais... Esse que você trouxe, por exemplo, é a tua própria elaboração, mas tem alguma referência ou acadêmica, ou prática, ou empírica, enfim, que ancora um pouco esse conceito? Sim, sim. Aí vou convidar os nossos ouvintes para fazer o meu curso de desenvolvimento institucional, que é todo ano online, que tem uma aula só sobre isso. Mas vamos lá. Sim, Fábio, o que eu trouxe até agora são coisas que eu tenho desenvolvido na minha experiência, definições que eu uso, que fazem muito sentido na minha prática, na minha trajetória. Mas tem outras abordagens, tem outros conceitos. Por exemplo, tem muita gente que não fala em desenvolvimento institucional, fala em desenvolvimento organizacional, certo? Inclusive, a nível internacional, desenvolvimento organizacional circula muito mais nas instituições, nas agências financiadoras, do que desenvolvimento institucional. Ambos estão presentes, certo? Na academia, por exemplo, se fala muito em desenvolvimento organizacional, porque tem muito a ver com o campo da administração de empresas, que estuda organizações, sobretudo as empresas privadas, mas também organizações não privadas, enfim, não governamentais também. Então, na academia, internacionalmente e no Brasil, é muito mais presente o termo desenvolvimento organizacional. Desenvolvimento organizacional pode ser sinônimo de desenvolvimento institucional, como eu aqui estou definindo, ou não, depende de quem está falando. Então, uma das diferenças mais marcantes que existem de abordagens desse conceito, seja DI ou DO, desenvolvimento institucional ou organizacional que se use, há um divisor de águas aí, que é se você encara as organizações que você está pretendendo apoiar, desenvolver, enfim, aprimorar,
se essas organizações são organizações que você toma elas como sujeitos políticos autônomos da sociedade, que tem como propósito contribuir para processos de mudança social, que é onde eu me alinho. Então, se você encara as organizações assim, a perspectiva de desenvolvimento institucional é de fortalecer sujeitos autônomos. E isso vai além de fortalecer capacidades técnicas ou gerenciais, certo? Tem dimensões de identidade, de cultura, dimensões políticas da capacidade de agência desse sujeito, etc. Essa é uma visão, a qual eu me alinho, com a qual eu trabalho. Uma outra visão, uma visão mais, eu diria, sendo crítico aqui, uma visão mais restrita e mais técnica, pragmática, de conceber as organizações da sociedade civil como prestadores de serviço meramente, certo? Para melhorias de algum aspecto da sociedade, então, para você melhorar esses serviços, você vai aportar DI como qualificação da capacidade técnica dessas pessoas, de como fazer melhor. Então, o DI é, sobretudo, como fazer melhor isso, como fazer melhor aquilo, como fortalecer esta capacidade de captação, de comunicação, capacidade de planejamento, capacidade de gestão de recursos, é fortalecer capacidades, que é parte do desenvolvimento institucional. A questão toda, na visão que eu tenho, é que DI é mais do que isso. Engloba fortalecimento de capacidades, mas envolve, e principalmente, o fortalecimento da capacidade de agência de sujeitos políticos autônomos na sociedade civil, certo? Então, são sujeitos que querem mudança social. Acho que esse é a grande clivagem, eu diria, entre abordagens de desenvolvimento institucional. Chame-se desenvolvimento institucional ou chame-se desenvolvimento organizacional. Obrigado, Armando. Ficou super claro. E daí fica o convite para quem quiser aprofundar, tá aí seu curso, link na descrição. Armani, vamos dar um passo para trás, então, e ver de onde veio, digamos, os antecedentes, ou, digamos assim, a pré-história dessa agenda de fortalecimento institucional das OSCs, que se trouxesse alguns elementos e demarcasse no tempo que momento histórico que a gente está falando dessa, entre aspas, pré-história. A gente pode dizer que essa história, no caso do Brasil, no caso da humanidade, vamos lá, pré-história, no caso da humanidade, toda ação coletiva, toda iniciativa coletiva na história da humanidade, a gente pode falar de milênios, de séculos, etc., toda iniciativa coletiva, a toda ela corresponde a alguma resposta organizativa, certo? E essa resposta organizativa a gente pode qualificar no campo do desenvolvimento institucional, não aplicando esse conceito, óbvio, para períodos que ele não sequer existia, mas a gente está falando disso, está falando das formas organizativas que a ação coletiva se adota para melhor desenvolver os seus objetivos. Então, é um tema que sempre esteve na história da humanidade. Então, isso é importante a gente perceber. São respostas organizativas, gerenciais, para melhor perseguir objetivos coletivos, causas coletivas. No caso do Brasil, a gente vai falar aqui do período de 1500 para frente, para fazer um corte aí histórico, não é? A gente vai dizer, bom, então não tinha desenvolvimento institucional nos povos indígenas? Bom, tinha, mas eu não vou aplicar esse conceito, que seria uma distorção, mas certamente havia formas organizativas que os povos indígenas adotavam para desenvolver a sua vida comunitária, dentro da sua etnia, etc. Só que a cosmovisão indígena é tão radicalmente diferente da nossa forma ocidental de pensar que prefiro não fazer conjecturas usando esse tipo de conceito, seria forçar a barra. Agora, de 1500 para frente, a gente vai ter, sim, uma série de processos de é a pré-história de construção da sociedade civil organizada brasileira, que tem tudo a ver com o conceito de desenvolvimento institucional destas organizações da sociedade civil. Então, a gente vai falar das lutas de resistência indígena à ocupação portuguesa, das lutas dos povos africanos escravizados no Brasil, em sua resistência, também desenvolvendo formas organizativas. A gente tem os quilombos, né, para falar da coisa mais conhecida hoje em dia, de redutos de resistência, de afirmação de identidades, resistindo ao colonialismo português na época, né? E assim por diante. A gente vai ter as irmandades religiosas que vêm para cá
no Brasil com os portugueses também. A gente vai ter o movimento sindical do século XVIII e XIX, sobretudo, a partir da imigração italiana em São Paulo. Estou aqui fazendo referência histórica para ver. A gente tem diferentes camadas de constituição progressiva de componentes da sociedade civil brasileira. E a gente tem um período um pouquinho mais recente, estou falando dos anos 70, resistência ao regime militar. Então, a gente pode dizer que a moderna sociedade civil brasileira, organizada, ela tem os seus primórdios na resistência ao regime militar, final dos anos 70, início dos anos 80, processo de liberalização, de democratização do Brasil. Um ápice disso é a Assembleia Nacional Constituinte, em 86, 87, que culmina na aprovação da chamada Constituição Cidadã, 1988, que estabelece os direitos constitucionais no Brasil, de forma bastante ampla. Então, tudo isso vai criando o que a gente tem hoje como sociedade civil organizada. A gente vai desenvolvendo mídia independente nesse processo todo, certo? E aí, nesse bojo, é que vai surgir, vai começar a aparecer a temática do desenvolvimento institucional, ainda não com este nome. E Armani, conta um pouco, então, alguns marcos, atores chaves dessa, digamos, pré-história do desenvolvimento institucional no Brasil. Você está demarcando um contexto? Vamos falar um pouco mais de DI. Como que era chamado o nome? Quem trazia essa pauta? Enfim. Certo. Bom, todas essas experiências que eu digo que progressivamente vão constituindo a sociedade civil organizada contemporânea no Brasil, elas foram dando respostas organizativas e gerenciais às suas iniciativas, certo? Mas não existia uma produção acadêmica, estou falando aqui anos 60, 70, certo? Ainda não existia no Brasil, internacionalmente já começava a existir, sobretudo nos Estados Unidos, mas aqui não, estudos acadêmicos, pesquisas, com foco nessa questão do desenvolvimento das organizações, da evolução das organizações, e começa a surgir o conceito de desenvolvimento institucional, sobretudo dentro da ciência política americana, numa abordagem que se chama institucionalista e neo-institucionalista, que dá importância muito grande às organizações dentro do desenvolvimento das sociedades. Aí surge o conceito de desenvolvimento institucional no hemisfério norte, sobretudo nos Estados Unidos, e tem gente do Brasil que vai fazer pesquisas lá. Então, os primeiros textos que eu achei que falam em desenvolvimento institucional no Brasil, escrito por brasileiros, são pesquisadores brasileiros que pesquisam sobre instituições brasileiras nos Estados Unidos dos anos 60 e começam a publicar em revistas especializadas internacionalmente e no Brasil sobre a análise do desenvolvimento institucional, mas eram macro-instituições, normalmente instituições públicas brasileiras. Mas é que começa esse primórdio de pensar o desenvolvimento institucional. Veja, isso é do ponto de vista acadêmico, certo? Do ponto de vista da sociedade civil organizada, isso era absolutamente desconhecido. Ninguém falava em desenvolvimento institucional, ninguém falava em desenvolvimento das organizações, ninguém falava em fortalecimento das organizações, porque aqui vigia um imperativo da ação, um imperativo da ação coletiva. Então, a resistência ao regime militar por comunidades de base, comunidades de periferia, movimentos sociais, grupos populares, que vão se organizando por todo o Brasil, na área urbana e na área rural também, movimento sindical nascente, oposições sindicais, como se chamava na época, tudo isso tem um primado da ação. E tudo que era organização dessa ação, no sentido mais da gestão, era absolutamente secundário. Isso era muito tido na época como a burocracia. Então, isso se reduzia ao mínimo necessário. O mínimo necessário para organizar e propulsionar essas ações, certo? Não tinha nenhum conceito gerencial organizativo. Eu vou dar um exemplo da minha própria experiência. Participei de um grupo que fundou uma ONG em 1983. Essa discussão é de 82 e no início de 83 se funda essa ONG aqui em Porto Alegre. E a gente com o tempo, desenvolveu um trabalho urbano e rural. O que acontecia? O que era a gestão? A gente tinha eleição, organizava um coletivo de direção, mas no trabalho era ir a campo literalmente, ir para o interior, ir para as comunidades de periferia na grande Porto Alegre, e esses assessores, o que vieram depois a ser chamados assessores na época, nos anos 80, traziam demandas e necessidades do movimento social nascente. Eram coisas de atas, como organizar um estatuto, como fazer um registro de uma reunião, como elaborar uma petição, como desenvolver uma metodologia de formação, de educação popular. Traziam essas demandas e que nós que estávamos
na retaguarda em Porto Alegre, dávamos respostas a isso. Então, vinham bilhetes, vinham coisas à mão, vinham coisas que vinham oralmente pelas pessoas e a gente tentava dar respostas a isso no melhor forma possível. Isso era um desenvolvimento institucional, entre muitas aspas, não tinha uma preocupação de como fortalecer a organização. Agora, Fábio, tem uma coisa importante aqui, que eu acho que para as gerações mais novas talvez não tenham noção disso. À época, isso estou falando dos anos 70 e anos 80, havia uma cultura política no campo da esquerda, das forças progressistas e democráticas no Brasil, que dizia o seguinte, que os atores, os sujeitos de transformação social, eram os movimentos sociais populares. Eles eram os sujeitos, os protagonistas. As outras organizações, grupos pastorais de igreja, que eram muito importantes no Brasil nessa época, as nascentes ONGs, que não tinham esse nome ainda, eram Centros de Educação Popular, Centros de Assessoria, certo? Esse termo ONG vai surgir só no final dos anos 80 no Brasil. Esse campo de organizações eram atores subsidiários, nem eram atores, eles eram para estar a serviço, se dizia. São atores que estavam a serviço, propondo apoio, assessoria, até apoio financeiro, inclusive, e assessoria aos verdadeiros atores. Então, se tu vai pensar em soluções de aperfeiçoamento e fortalecimento organizacional, tu está te referindo aos principais atores, organizações populares, movimentos sociais, certo? As nascentes ONGs ou assessorias, não cabia pensar sobre fortalecimento, porque não eram atores em si, eram atores para outros atores. Então, isso colocava uma interdição, eu diria, que era ética e era política essa interdição, de que essas organizações se pensassem enquanto tal, no seu papel na sociedade, e buscassem se fortalecer. Isso inexistia em função dessa interdição. Então, a gente vai com isso nos anos 70 e 80. E só no final dos anos 80, em função da democratização do Brasil, da perspectiva da Assembleia Constituinte da nova Constituição, na virada dos anos 80 para 90, essa discussão começa a acontecer no campo sobretudo, das médias e grandes ONGs mais urbanas, mas também em algumas regiões, também fora do urbano, a discussão da importância das, então, já chamadas ONGs, terem também iniciativas próprias. Elas não precisariam só estar a serviço de movimentos sociais, elas deveriam certamente estar apoiando, em aliança com movimentos sociais, mas elas tinham papéis que elas podiam desenvolver que iam além do estar a serviço. Por quê? Porque a sociedade brasileira começava a mostrar que isso era possível, tinha necessidades de falar com a opinião pública, tinha necessidade de estabelecer estratégias de comunicação, tinha necessidade de pesquisas que interessassem a esse campo de articulação internacional, tinha uma série de possibilidades que a sociedade vinha demonstrando que as ONGs estavam bem posicionadas para desenvolver e que não precisavam pedir licença para movimentos e organizações sociais para fazê-lo. Então, isso inaugura uma nova época, e é a época que começa a ser possível pensar em desenvolvimento institucional. O marco simbólico disso é a fundação da BONG, em agosto de 1991. Que legal, eu acho que você fez um retrospecto anos 60, 70, 80, sobretudo, e aí a gente tem esse marco, a fundação da BONG, a gente tem Estatuto da Criança e Adolescente, a gente tem a Constituição Federal de 88, tem uma série de marcos, né, que a gente poderia traçar nesse período aí, fim dos anos 80, começo dos 90, Eco 92 e por aí vamos. E aí eu queria te convidar um pouco a gente avançando aqui, já esse início dos anos 90 para frente, como que a sociedade civil foi ganhando esse corpo e como que essa agenda de DI foi sendo transformada a partir do momento histórico que a gente está construindo juntos aqui. Veja, então a gente entra nos anos 90 com uma Constituição, com toda essa nova, uma série de políticas públicas, muito, que tu citaste algumas aí, outras tantas, que o Brasil vai sendo referência internacional. Então, a questão dos direitos se afirma. E a questão dos direitos, o que é o início dos anos 90? Nós temos os direitos na Constituição, inclusive o direito à participação, o direito a ter direitos, né, como a gente dizia na época. A questão era como é que a gente contribui para botar esses direitos em prática, que as pessoas possam, de fato, usufruir desses direitos. Uma coisa está na lei,
outra coisa está no cotidiano das pessoas, certo? Então, as organizações se lançam a isso. O conceito de DI, ele chega no Brasil, até prova em contrário, mas foi o que eu encontrei nas minhas pesquisas, ele chega em meados dos anos 90. O meu registro é 94, primeira coisa que eu achei até hoje. Se alguém tiver anterior, me avise, por favor. Mas eu cheguei a 94, o conceito de DI chega através de projetos da cooperação britânica com o Instituto, o IBAN, Instituto que tinha a ver com a questão de articulação, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, se eu não estou enganado o nome, que fazem conferências, uma conferência importante no Rio de Janeiro para discutir desenvolvimento institucional. Aí tem uma publicação sobre isso, que eu tenho alguns registros, aí tem sessões sobre gênero, sobre DI, gênero, DI, e é DI mesmo. Então, envolvendo ONGs, envolvendo ONGs. Isso acontece no Rio em 94. Então, esse é o primeiro registro, tem uma influência grande a partir da cooperação britânica com o Brasil, com organismos públicos brasileiros e ONGs. Veja, nesse período eu estou na Europa, fiquei 6 anos numa agência internacional na Europa, então lá tive contato com esse conceito, já se falava aqui e ali. Então, quem traz ao Brasil, isso é um pouco a cooperação britânica e a cooperação holandesa. Na Holanda, a gente tinha Novib, que hoje é Oxfam Novib, virou uma das Oxfam dentro da rede Oxfam Internacional, mas na época era uma ONG holandesa independente, Novib, que captava recursos fundamentalmente da sociedade holandesa. Então, ela tinha toda uma discussão sobre como captar, desenvolver mobilização de recursos, e tinha uma discussão sobre desenvolvimento institucional. Então, esse é um outro marco. Vem cooperação britânica, cooperação holandesa. A cooperação holandesa, ICO também é outra organização, mas ela tinha mais recursos públicos governamentais, mas muito importante. A ICO em diálogo e a Oxfam em diálogo com a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço em Salvador, uma entidade muito importante brasileira, organizam um seminário sobre desenvolvimento institucional. Isso é 1997. Veja, estou falando sempre de meados dos anos 90, que chama desenvolvimento institucional e tem uma discussão toda com movimentos sociais, ONGs, etc., para discutir desenvolvimento institucional. De novo, na época, outro dado histórico, a gente tinha uma coisa que eu adoraria que voltássemos a ter, mas nunca mais houve, que eram encontros com agências internacionais que estavam no Brasil. Então, se reuniam as agências, ONGs, fundações e tal, para discutir cooperação com o Brasil, contexto brasileiro, o que precisava mudar nos termos de relação. Houve 4 desses encontros, Fábio. O primeiro foi em 91, antecedendo a fundação da BONG, no mesmo ato, no mesmo hotel, no Rio de Janeiro, do qual eu participei, isso é 91, depois entre 93, 94, por aí, e o último, eu acho que foi o penúltimo, terceiro, foi em 97. Então, em 97, no terceiro encontro, foi em Salvador, eu fiz um texto, fui convidado a fazer um texto, fiz 2 textos e apresentei lá, que era um pouco sobre desenvolvimento institucional, para decifrando o conceito, acho que era assim o termo do texto. Então, acho que tem no meu site, quem quiser olhar nas publicações, está lá. E falando de DI, DO, isso é 97 de novo, esse encontro. Então, tu vê que tem tudo muito concentrado nesse período, né? E aí, a partir daí, isso começa a ter um pouco de disseminação, esse termo, desenvolvimento institucional. Na prática, o que estava acontecendo? As organizações internacionais estavam começando a falar e exigir das suas contrapartes brasileiras que fizessem avaliações. Então, a primeira coisa concreta de DI que aparece é a avaliação. Tem que fazer avaliação, planejamento e avaliação. Essas 2 coisas, planejamento estratégico, a importância do planejamento, certo? Então, isso vinha da Europa, mas vinha daqui também. A gente tinha experiências do Carlos Matos, no Chile, que foi assessor do Allende, no Chile, tinha publicações, experiência acumulada, e vinha para o Brasil fazer cursos sobre planejamento estratégico no método PES, né? Planejamento estratégico situacional, e isso teve uma influência grande nesse campo no Brasil. Por que isso? Porque o planejamento é uma das expressões de desenvolvimento de uma organização. Quanto melhor tu planeja, mais chance tu tem de alcançar o que tu almeja. Então, isso é uma das dimensões importantes do desenvolvimento institucional. Então, começa a aparecer como planejamento. Na sequência vem sequência entre aspas, que é mais ou menos o mesmo tempo, anos 90, vem a avaliação. Começa a ser exigida a avaliação, avaliações externas, né? Esse é um outro livro que eu quero escrever, eu tenho mais de 50 avaliações de ONGs no Brasil, estou precisando de tempo
para escrever isso. Mas, enfim, avaliações externas. Então, de novo, a avaliação levanta uma série de questões sobre a intervenção, mas também sobre gestão, sobre governança, e começam a aparecer conceitos, governança, nas avaliações, coisas de gestão administrativa e financeira, sistemas. Lá pelas tantas, Fábio, vem indicadores. Vejam, as coisas vão pipocando nesse sentido, certo? E é com essa coisa das ONGs se assumirem como agentes autônomos, certo? Estão em aliança com os movimentos, com os grupos populares, etc., de base, mas seu papel não se reduz a isso, tem um papel próprio, elas começam a se pensar como é que a gente se fortalece, e é com discussões internacionais essas coisas começam a ficar muito mais evidentes. O que significa uma agenda de fortalecimento institucional das ONGs? É por aí. É muito interessante. Você está construindo aqui são várias camadas, né, que vão sendo levantadas na medida em que a gente vai avançando nas décadas. E aí eu te convido, a gente entra nos anos 2000 para cá já, nesse corte. A gente vai parar nos tempos atuais, né, um pouco esse episódio. Então, um pouco, como é que você vê a evolução anos 2000 para frente? Eu imagino que aí a gente já entra o setor privado na jogada, as relações com o mercado, enfim, como é que muda a própria cooperação internacional, ela vai mudando o seu papel, que você trouxesse outros elementos para a gente compor esse quadro do DI, do avanço do DI no Brasil. A partir dos anos 2000, as coisas, quer dizer, dos anos 90 para frente, e aí entrando nos anos 2000, eu diria assim, se consolida de alguma forma a legitimidade do desenvolvimento institucional, quer dizer, começa a ser aceito como legítimo em vários campos na sociedade civil brasileira, que sim, as organizações precisam olhar para si, precisam se fortalecer, se qualificar, e esse conceito abraça muito isso, certo? Tinha todo um fortalecimento do terceiro setor, esse termo no período, não é? Então, por terceiro setor, muita gente do campo empresarial avança nessa perspectiva de cidadania, de contribuição social, os primórdios do investimento social privado no Brasil, o GIF é de 95, está dentro desse contexto também, o Ethos um pouco depois, 98, então tem sim movimentos aí importantes, e a sociedade civil brasileira vai se complexificando nos anos 2000. Então, a gente tem o setor 2,5, 1,5, 3,5, o primeiro setor, o segundo, o terceiro, com essas artículo social com o privado, né? Hoje isso tem a ver com o ecossistema de impacto, né? Do qual tu és um integrante, um ator aí nesse campo. A gente vai se complexificando. Com essa complexificação, o desenvolvimento institucional vai sendo abordado de diferentes perspectivas também. Então, bom, tem gente que fala bastante e pratica, tem gente que opta por não falar, e aí talvez surgem vários debates sobre desenvolvimento institucional. Um deles já referi antes, que é essa coisa usar profissionalização como sinônimo de desenvolvimento institucional. Então, tem gente que adota a profissionalização, etc., né? Sim, em um certo sentido, e já discutimos isso, acho, no outro debate, isso emerge nos anos 2000, esse debate, bom, quem vai nessa linha da profissionalização tende a estar conotando a relevância de questões mais técnicas no aperfeiçoamento, no fortalecimento das organizações. As questões técnicas são pertinentes, obviamente, né, são necessárias. E um outro campo de organizações mais ligados à BONG, para dizer um elemento simbólico, a Associação Brasileira de ONGs, abrigando dezenas, centenas de organizações do Brasil, vai abraçar uma outra perspectiva, é uma perspectiva de que fortalecimento institucional, DI como fortalecimento, é fortalecer a capacidade de agência de sujeitos que querem mudar a sociedade. Então, sim, tem capacidades técnicas a serem fortalecidas, com certeza, captação de recursos, saber captar, poder captar, fazer um bom planejamento, saber fazer um bom sistema de monitoramento e avaliação e demonstrar a tua contribuição, resultados, impactos, maravilha. Mas é muito mais do que isso, certo? É um sujeito político se pensando na sociedade e pensando o que ele precisa para se fortalecer. Nem tudo é técnico, nem tudo no fortalecimento de uma organização se reduz à questão técnica. Então, aí tem uma clivagem, como eu já mencionei, e isso se cristaliza nos anos 2000, esse debate, né? Tem também uma outra coisa muito parente disso, que é
Quando tu vai para o campo mais corporativo, a filantropia mais corporativa no Brasil, que vai se fortalecer nesse período, né? Já falei do GIF, etc. A filantropia vai adotar um desenvolvimento institucional, parte dessa filantropia mais corporativa, a mais associada com marcas, ela vai ter uma contribuição mais tímida e limitada no sentido de fortalecimento. Ela diz que está fazendo desenvolvimento institucional, na verdade, ela está contratando ONGs para desenvolver serviços para o seu programa, para o seu projeto, com baixíssima autonomia, quase nenhuma flexibilidade de uso de recursos, e sem essa perspectiva de fortalecer sujeitos na sociedade civil. Então, ela acaba, na verdade, esse tipo de filantropia, não toda a filantropia, mas esse tipo de filantropia acaba fazendo algo que, na verdade, não transforma nada. Ela mantém o status quo da sociedade. Ela mantém as desigualdades, ela mantém a estrutura de desigualdades, exploração, etc. Por quê? Porque ela não percebe a importância de fortalecer a autonomia desses sujeitos na sociedade. Porque a natureza desses sujeitos é democratizante, é de fortalecer e promover direitos na sua autonomia, na medida que eles são autônomos e podem ter seus projetos apoiados enquanto tal. E essa autonomia apoia os seus próprios projetos e contrata organizações, chamando de parceria ou de fortalecimento institucional. Ainda bem que temos outro tipo de filantropia, a gente tem uma filantropia muito mais comprometida, mais sensível no Brasil a essas questões. Parte disso se chama da filantropia comunitária, né, que incorpora o desenvolvimento institucional como uma condição de ser da filantropia, como uma missão da própria filantropia, de fortalecer esses sujeitos nos seus próprios termos, dos sujeitos, não da filantropia. Então, esse é um outro ator, o campo filantrópico, parte corporativo, parte não, e como é que ele se comporta em relação ao desenvolvimento institucional, com abordagens mais densas e sérias, que colocam a autonomia dos sujeitos como uma peça central, e uma outra perspectiva que apoia fortalecer capacidades, mas que abre mão de alguma forma, ou não percebe a relevância de apoiar sujeitos independentes que precisam ter força na sociedade para que a sociedade tenha a capacidade de exigir e promover direitos, que não depende só do Estado, depende da força da sociedade civil, obviamente. Mas, infelizmente, parte da filantropia não percebe isso, é uma filantropia conservadora de manutenção do status quo nesse sentido, né? Isso tem impacto, porque isso significa recursos para as organizações, e onde tem mais recursos, nos anos 2000 para cá, infelizmente, é muito dessa abordagem mais restrita, mais tecnicista e menos política de apoio ao DI. Crescer um pouco, vem crescendo essa perspectiva de DI que a gente está aqui tentando apresentar, que é essa de fortalecer a autonomia dos sujeitos na sociedade, né? A gente tem tanto da filantropia quanto de organizações internacionais, mais abertura, mais consciência para a importância disso. Infelizmente, temos também saída de organizações do Brasil, nos anos 2000, muitas organizações internacionais saem do Brasil. Eu fiz uma listagem esses dias de umas 15 que eu listei as organizações e nomes no artigo recente, mas tem mais depois disso, desde 2010 para cá, saídas, reduções, enfim, então isso impacta, porque uma força importante do DI no Brasil, de apoiar a DI, são as organizações internacionais, que trazem isso na sua cultura, nos seus contextos, nos seus países do hemisfério norte, né? Então a gente perdeu muito disso recentemente no Brasil. Armani, belíssimo, acho que um panorama. A ideia é, no próximo episódio, a gente seguir desse tempo atual, digamos, para frente, né? O que a gente tem um pouco olhar para o futuro, fazer conjecturas, mas eu acho que a gente traçou um histórico muito rico e muito instigante. Eu queria fechar te ouvindo que nesse momento atual que a gente está aqui da conversa, é que a gente parece que o tema do DI ele virou um certo consenso, né? Acho que é difícil você ouvir alguém no nosso campo ser crítico, falar, não, não sou a favor de se apoiar a DI da sociedade civil, mas eu queria te ouvir em relação a isso, que tem críticas? Quais são? Onde é que elas estão? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Tem crítica, sim. A crítica mais antiga é a crítica de que isso favorece a burocratização, quer dizer, falar em DI, favorece a burocratização das organizações, que faz as organizações botar mais tempo e energia em recursos, em coisas internas, comezinhas, sabe, da casa, e, portanto, retiraria relativamente energia da sua intervenção no mundo.
Eu me lembro de um debate com um colega uma vez em Brasília que disse que a crítica dele era que eu estava defendendo a institucionalização das organizações, era o termo que foi usado para criticar exatamente assim, tu está querendo promover a institucionalização, nesse sentido de. E o pior é que sim, é verdade, eu defendo a institucionalização. Instituição significa outra coisa, significa justamente um aspecto fundamental do DI, que é que as coisas tenham uma natureza transparente, haja processos, haja procedimentos, acordos coletivos, que as coisas funcionem internamente, não pessoalmente, mas institucionalmente. Então, sim, nesse sentido, eu defendo a instituição, mas a crítica dele era nesse sentido de a instituição em si mesma, por si mesma. Essa E era a menos crítica, recurso para ponta, menos menos recursos ação na para ponta, ponta. etc. Claro que tudo isso tem visões de mundo de fundo, né? No passado, a gente pensava, e eu pensava também, que a gente mudar o mundo seria mais rápida a mudança do mundo, mais diretamente resultado da nossa ação, porque essa era a nossa experiência dos anos 70, 80, só crescia na periferia, os movimentos, pressões, movimentos, constituição, eleição de prefeitura, de governo de estado, e a gente vai a mil. Só que não, né? É mais complicado que isso. Mas a gente achava, então toda a força para ação. E lá pelas tantas, na verdade, tu percebe que a mudança do mundo exige ação coletiva, intencional, planejada, mas exige também um certo padrão de relacionamento interno e externo, familiar, comunitário, social, nas organizações, que esse padrão, orientado eticamente, ele reverbera, ele influencia, ele gera uma energia transformadora. As pessoas veem referências de como é que as pessoas são, como é que as organizações são, como é que lidam com certas questões. Isso tem um poder transformador. Então, não é só a ação pública, externa, bem planejada, de um sujeito clarividente que vai mudar, um sujeito coletivo clarividente que vai mudar o mundo. Sim, também, mas os padrões de relacionamento têm um poder enorme de mudança de mundo. Os tipos de relacionamentos que se estabelecem, tipos de referência. E a própria discussão de argumentos, de como é que você consegue mudar uma cultura dentro de uma sociedade, mudar padrões culturais numa organização. Então, isso são visões de mundo diferentes, de como as coisas mudam. No fundo é isso, né, Fábio? Como é que as coisas mudam no mundo? Cá entre nós, ninguém sabe. Se alguém soubesse, a gente já tinha mudado o mundo, entendeu? Então, eu gosto muito aí da perspectiva gramsciana. A direita brasileira também gosta, parece que adotou Gramsci, né? Infelizmente, eu diria, para nós, né? Que é um pouco essa perspectiva de que a disputa de direção, a disputa de hegemonia, para usar o conceito do Gramsci, é uma disputa da direção intelectual e moral da sociedade. Veja, ele dizia, é uma disputa da visão intelectual e moral da sociedade. É disputar corações e mentes. É disso que se trata, para tentar ir mudando culturas, alianças, adesões, fazer com que as pessoas compreendam e gerem adesão a ideias de justiça, de dignidade, de direitos, etc. É isso, no fundo, que se trata. Então, no fundo, a gente sempre se perguntando o que tem de fundo, quais são as visões de fundo que estão em embate aqui, né? Tem muito a ver com isso. Sensacional, Armani. Te agradecer, cara. Acho que a gente traçou um panorama aqui histórico, resgatando, inclusive, vários aspectos das quais questões que você participou, vivenciou. Acho que isso é fundamental. Para a gente fechar esse episódio, eu queria te convidar a fazer a amarração final, um ponto, uma reflexão final que você queira trazer e ache importante. Eu acho que tem um desafio grande nesse campo de desenvolvimento institucional, Fábio, que é o seguinte: como isso teve um input muito grande de organizações internacionais desde os anos 90, quer dizer, o que significa ser uma boa avaliação, o que significa fazer planejamento. A gente teve inputs daqui também, a gente teve Paulo Freire, a gente teve no Brasil, obviamente, a gente teve essa experiência de planejamento estratégico, mais de uma, do Matos, do Chile e outras aqui, enfim, não é que a gente não teve, mas assim, teve uma tônica muito grande, porque vinha junto com o financiamento. Então, teve uma tônica muito grande de um colonialismo um pouco nessas discussões. Então, o convite, e aí já vou fazer um gancho para o nosso próximo episódio, é a gente pensar como é que a gente descoloniza desenvolvimento institucional. Onde é que a gente identifica elementos ou nexos colonialistas dos quais a gente deve se desvestir, se livrar, deixar ir, sabe? E o que a gente foca
para pensar um desenvolvimento institucional mais à altura da cultura brasileira, dos padrões, dos tipos de coisas importantes na sociedade civil brasileira, na sociedade brasileira. Não necessariamente cortando laços, porque tu aprendes de tudo, de todo mundo, e é importante isso, do mundo todo, né? Mas é importante que a gente tenha uma força, um centro de gravidade autóctone aqui, para pensar desenvolvimento institucional de forma mais autodeterminada, certo? E a gente vai incorporando outros elementos à medida que vai achando relevante e pertinente, mas a gente tem que pensar nisso. Dou um exemplo onde isso é visceral, para fechar essa mensagem, que é como a gente avalia o quanto a gente contribui para mudanças no mundo. Se a gente for levar em conta os padrões anglo-saxões vigentes nas organizações de financiamento no hemisfério norte, são coisas muito estritas, que não correspondem à riqueza que é um processo de mudança social numa comunidade, num território, certo? Então, a gente tem que começar a se desvestir um pouco disso, abrir mão. É difícil porque isso vem junto com financiamento, são exigências de financiadores, mas a gente tem que enfrentar isso e dizer, bom, se a gente pudesse fazer livremente, como é que a gente faria a avaliação do nosso trabalho? Se a gente fosse pensar mais livremente, como é que a gente faria o monitoramento disso e dimensionaria avanços e a nossa contribuição para esses avanços e assim por diante. Então, esse é um temaço, eu acho, importantíssimo em desenvolvimento institucional. E a gente vai dar sequência no próximo episódio. Você já apontou um pouco perspectiva de futuro, né? Esse processo de descolonização da própria agenda, tem a própria saída da cooperação internacional, enfim, tem vários temas para a gente seguir. Então é isso, agradecer, Armani, papo maravilhoso. A gente está no primeiro episódio e no próximo episódio a gente vai, a partir do tempo histórico atual, olhar um pouco do momento atual para frente, o avanço, caminhos, encruzilhadas dessa agenda. Armani, muito obrigado. Valeu demais. Um grande abraço, Fábio. Obrigadíssimo, meu caro. Até o próximo episódio.